O Que é Daniel do mal. Cury, grande amigo aí, comediante, o cara é brabo, se amarra em ufologia. Já entrevistou também o Riba Menezes. Ele botou aqui, ó, uma pergunta que sempre me faço. Um satélite cai dentro de um quartel, ou fábrica, etc. Ninguém tira uma selfie com os destroços. Até parece que iam passar batido. Tem um monte de incoerências aí que a gente... Satélite chinês, né? Bom. Vai que. Aí o que acontece? O senhor A ele já reportou que helicópteros foram na direção de Magé. Caramba, que o sinistro. Marcelo já nos relatou que viu o que pareceu uma perseguição. O OVNI vermelho e os helicópteros indo na direção. Tudo bem que não foi no mesmo quadrante. Ele viu o OVNI, passou, sumiu. Aí depois, 1 minuto depois, vieram os helicópteros na mesma direção que o OVNI tinha passado. Beleza. Aí a entrevista com a moça, em Piabetá. Ela entrou em contato comigo, conheceu meu trabalho e tal. Cristiano, eu tenho uma coisa muito séria para contar sobre o que eu vi do caso de Magé. Eu fui lá na casa dela. E aí o que ela viu foi o seguinte. Ela estava ali no quintal da casa dela, tá? Tem um poste logo na porta do quintal da casa dela, assim, casinha humilde, pequena, tá? Tinha até um material de construção, uns tijolos assim ali no quintalzinho, e aí ela estava até sentada nos 3 tijolinhos empilhados. E olhando o celular. De repente, ela começa a escutar um barulhão. Barulho de helicóptero. Barulhão, 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 barulho vai só crescendo, crescendo, crescendo. Aí ela olhou para o céu. De repente, meu irmão, ela vê a 15, 20, no máximo 20, 25 metros dela pro céu, assim. Ou seja, muito perto. Muito. Da altura de um prédio de 3 andares, mais ou menos. Caraca. Um OVNI vermelho, bola vermelha, de um vermelho que ela nunca viu na vida. Mas que tamanho tinha? Perguntei para ela. Ela, Cristiano, imagina um helicóptero sem a cauda. Bola vermelha. E por que eu tenho a facilidade de te dar esse exemplo? Porque assim que esse objeto ele veio e fez isso e isso, um L... Caramba, impossível, né, fazer isso aí. Ele fez isso e isso. Ela desenhou no papel para mim. Não, agora quando tu pegar a seta de um mouse, fazia assim e assim. Não é? O helicóptero veio no encalço dele. Eu, como assim, moça? Né, para não falar o nome. Ela pediu para não falar o nome dela. Como assim? O helicóptero, você viu no mesmo... Sim, Cristiano, era como se fosse um filme de perseguição. O objeto o OVNI vermelho fez isso e isso, e o helicóptero ele veio, como o helicóptero não consegue fazer isso e isso, ele fez aquela curva assim, que ele quase bateu no poste daqui da minha casa. Ele veio aqui baixinho. Caramba. Começou o vento da hélice aqui, e o helicóptero fez isso e foi na direção do OVNI vermelho. Ou seja... Então, ela viu no mesmo quadrante essa perseguição. E depois ela me relatou assim, algumas coisas estranhas ali no quintal dela, quando ela estava dormindo e tal. Mas o grande lance foi o seguinte, isso daí que ela testemunhou foi lá em Piabetá, que é um dos bairros lá de Magé. E foi 10 e pouca da noite. 10 e pouca da noite do dia 11. Dia 11, 10 e pouca da noite. E aí, ela assustadíssima, na época ela era casada e o marido dela parece que estava já dormindo. Ela entrou, as filhas dela estavam dormindo também. Ela entrou assustadíssima com aquilo e ficou vendo o YouTube para se distrair e tentar esquecer. Que ela ficou super assustada. Pô, imagina a cena, eu tô passando um filme aqui, cara. O problema, cara, é que foi justamente
1 e pouca da madrugada, que ela ainda estava se recuperando daquela visão que ela teve, a grande explosão, E o aí foi grande aí que trondo, acabou a foi luz e o tal. grande ápice, né, do caso de Magé. Então tu acha que essa explosão foi a nave, o disco que caiu, a nave, né? A gente só pode supor, não tenho provas de nada. O que a gente sabe é que antes desse grande estrondo que foi ouvido por muita gente, que essa moça falou que parecia que o mundo ia gente acabar. que escutou. Que da Sim. família, que morava em Piabetá e falou que escutou esse barulho. Não, muita gente acabou escutou. A luz depois, não acabou, acho, Ou seja, horas antes, a gente tem 3 testemunhas que viram os helicópteros indo na direção do OVNI, fora essa moça que viu a perseguição em si. Então, a gente deduzindo que essa perseguição tenha tido êxito. Para que eles estavam perseguindo? Para fazer alguma coisa. Aí eu vou lá em Varginha. Em Varginha, no meu livro, eu escrevo que esse livro, essa trilogia que eu fiz, é ficção baseada em fatos, baseada em pesquisa. E dentro das pesquisas que eu fiz sobre o advento de Varginha, eu suponho que o objeto tenha sido alvejado. No livro do Marco Antônio Petit, ele levanta essa possibilidade também. Eu tenho a minha teoria, mas... Por que a gente acha? Porque o objeto ele foi descrito como um objeto cilíndrico e a parte de trás dele estava arrebentada, esfolada e saindo uma fumaça branca. Ou seja, isso daí nos leva a entender que ou ele foi alvejado, alguma coisa acertou ele ali, para ele estar naquelas condições, ou ele estava com algum problema e bateu em alguma rocha, num morro, numa montanha, e foi. Mas a dedução mais possível, ao meu ver, é que ele tenha sido abatido, alvejado por militares. Por quê, Cristiano? Do nada? Não. Convido você a participar do nosso 2º simpósio de esoterismo e ufologia, Ciência Estelar. Terá na cidade de Airuoca, no sul de Minas, dia 27 de julho de 2024. Além das 7 palestras, teremos também apresentações de dança, a Neferkali e a Valkyria Ganasevich. Os palestrantes: Paulo Iannuzzi, Ricardo Ferreira, José Maldonado, Carla Perim, Riba Menezes, Frederico Prestupa Neto e Cristiano Gonçalves. Traremos o melhor da ufologia e do esoterismo para vocês. As inscrições e mais informações e detalhes é aqui no WhatsApp falando diretamente comigo. Eu passarei todas as informações e também as inscrições. Desconto bem bacana, tá? Então vale a pena, entre em contato que passarei todas as informações. Isso tudo é uma realização da Academia Ciência Estelar e do grupo Contato OVNI, Produções e Eventos Ufológicos. Valeu! Nos vemos lá! A gente já sabe que bem antes do acontecimento do dia 20 de janeiro de 96, já estava tendo um monitoramento militar, principalmente norte-americano, em Varginha, em toda essa região do sul de Minas Gerais. 4 meses antes da queda do OVNI em Varginha, eu estava em São Tomé das Letras e eu e a cidade toda, porque era no feriado de 7 de setembro. No dia 8 de setembro de 1995, eu estava lá e eu vi um OVNI, foi filmado pelo saudoso Tata Noronha, que era um pesquisador, ufólogo lá de São Tomé das Letras, pioneiro, inclusive, da pesquisa ufológica lá. Ele filmou, isso está no meu canal, um OVNI lá fazendo acrobacias, zigue-zague, parando, um amarelão forte, e fazendo isso em 8 de setembro de 95, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses depois, aconteceu o que aconteceu em Varginha. Então, quer dizer, tem essa ligação. Já estava tendo um monitoramento, já estava tendo uma atividade OVNI em Varginha, ali no sul de Minas, desde essa época de setembro para janeiro. E
no começo do ano de 96, comecinho de janeiro, já estava tendo muita aparição de OVNI lá. Eu vi. Não, É. lá não, no Rio de Janeiro. Eu vi no Rio um OVNI nessa época. Eu acho que entre 95 e 96, cara. O que tu falou, uma bola laranja pra lá e pra cá e pra cá. Que não vou falar muito não, senão... Senão o pessoal briga contigo. Aí, quer dizer, já estava tendo uma atividade anormal, e aí quando tem uma atividade anormal de OVNIs, os americanos, eles focam ali naquele local. E a gente sabe que teve presença americana em Varginha durante o caso de Varginha. E o Pacatini, quem é o Pacatini? Vittorio Pacatini é o ufólogo que, juntamente com o Birajara Rodrigues, atuou em Varginha desde os primeiros dias. São os dois principais ufólogos do caso de Varginha. O Birajara Rodrigues e o Vittorio Pacatini. Depois que chegou o Marco Antônio Petil, o Claudeir Covo, o Edson Boaventura, se juntaram aos dois e aí fizeram aquele grupo lá. E teve os irmãos Mondini também e o João Marcelo. Aí ficou aquele grupo lá pesquisando Varginha um tempão. Bem, o Pacatini... O Pacatini foi o primeiro a lançar um livro do incidente em Varginha. Depois o Birajara lançou o caso Varginha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Pacatini, ele sumiu do cenário ufológico durante anos. Ele voltou agora tem pouco tempo, acho que um ano e meio. Eu vi hoje um podcast sobre isso. Ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado. Deram um tiro de fuzil na casa dele e tal. Pegou no quadro dele, eu acho. Lá. Só que agora ele tá de volta e com... Quer fazer um filme sobre Varginha Sim, e tudo. um filme, ele tá ministrando palestra, ele tá a todo vapor. E ele, o Pacatini, eu não sei se ele afirma categoricamente, mas ele já falou que a probabilidade do OVNI lá de Varginha ter sido abatido é muito grande. E eu sei que o protocolo militar é para abater. Mas você acha que eles conseguem abater uma tecnologia tão... surreal? Acho que é surreal. Para chegar aqui deve ser uma tecnologia bizarra. Mas nós já temos muito avanço tecnológico, principalmente no meio militar. Será que principalmente não tem nos Estados Unidos? No céu, não? A gente não viu? Não. Existe uma teoria de que existiu uma coisa lá no espaço, né? Mas não é à toa que existem as bases secretas lá nos Estados Unidos. Principalmente na área 51, que nem é tanto, mas já está muito popular, né? Mas tem a S4, tem umas outras bases ultra secretas lá, e nós temos já muitos OVNIs que caíram e muita tecnologia de energia reversa, a gente já tem acesso. A gente, que eu digo, ser humano, né? Os militares têm acesso. Então, a tecnologia laser, eu escrevo isso no meu livro, ela está muito desenvolvida. Laser não é só luzinha que a gente faz a brincadeira, não. De luz mesmo. A gente tem já tecnologia laser O americano tem, né? Tem. Com uma potência grande. Para destruir mesmo. Para destruir. E o laser, ele tem essa velocidade capacitada para derrubar um OVNI. Tá? E então, eu penso, já sabendo como funciona o protocolo militar, porque para os militares é o seguinte, a primeira coisa é a defesa do civil, é a defesa do país e a defesa. Quando você tem o seu espaço aéreo invadido por uma nave não identificada e que ela está trafegando num espaço onde passa... avião, então ela se torna uma ameaça à aviação humana. O protocolo é para aproximação, tentativa de comunicação e captura. Só que eles nunca têm não tem como. esse retorno, né, dos OVNIs. E aí o protocolo é para abater. Olá! Está aberta a campanha da trilogia Contato OVNI, um combo com os 2 exemplares da trilogia, os 2 volumes, livro 1 e livro 2. Você que ainda não leu o livro 1, aproveita agora para adquirir o combo promocional com os 2 exemplares, tá? São poucas unidades, entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu combo.
Um abraço. Então, ele está oferecendo perigo ao setor aéreo, o protocolo é abater. Os Estados Unidos, eles são os, vamos dizer assim, aqui, pelo menos aqui no Ocidente, nas Américas principalmente, os Estados Unidos detêm o monopólio, vamos dizer assim. Quando se trata de objetos não identificados, eles devem ser acionados, só que eles já têm monitoramento em toda essa região onde tem muita atividade, que é aqui do Rio de Janeiro, sul de Minas, São Paulo. Aí a gente fala até de um outro clássico da ufologia, que é a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, em 1986, aonde foram o tráfego desses 21 objetos que foram perseguidos por caças brasileiros. Inclusive, isso daí já é uma declaração oficial de que OVNI existe, para quem fala que no OVNI não existe. Mas eles falam de um jeito que o pessoal não fica, tipo assim, escuta, mas acabou, passou. Não é? Foi uma parada tão bizarra, só que... foi uma declaração oficial, cara. E ainda fala, não existe. Não, e objetos que voavam a muito mais veloz do que qualquer aeronave humana e que faziam brincadeiras ainda, porque teve um momento em que o caça, ele se viu na frente de um OVNI. Então ele fez um looping para ficar atrás do OVNI. O que o OVNI fez? Fez um looping também e ficou atrás dele novamente. Pô, isso daí, o OVNI brincou com o caça, né? E isso daí é uma confirmação de uma inteligência que estava guiando aquele objeto. Então a gente tem aí a confirmação, né, oficial militar de que o OVNI existe, e são naves que estão muito à nossa frente em tecnologia e são inteligentes, fazem uma manobra inteligente. Então, quer dizer, a gente confirma que existe um protocolo que é para abater se a nave oferecer perigo à aviação civil. Quer dizer, baseado nisso, a gente tem a dedução de que o OVNI em Varginha foi abatido pelas características que se apresentava o OVNI que veio a cair, né? E em Magé também não ia ser diferente, porque a Serra dos Órgãos ela é toda monitorada, seja ali no complexo de Itatiaia, Penedo, né? Aquela região toda, Visconde de Mauá, Maromba, passando por... Aí volta ali, a gente pega Magé, Petrópolis, Teresópolis, para um lado, Guapimirim, Cachoeiro de Macacu para o outro. Né? Temos toda essa região, ela é super monitorada pelos americanos, tanto que nós temos a confirmação de que, inclusive entrou até em contato comigo pelo celular, esses dias, um rapaz que ele tinha a foto de um avião americano, ele trabalhava no Galeão na época, e ele tem a imagem de um avião, aonde ele estava? Um avião americano, que ele estava numa base da aeronáutica, aqui no Rio de Janeiro, acho que era numa base ali na Ilha do Governador mesmo. No Galeão? Não no Galeão, mas numa base da aeronáutica, que é ali nas imediações do Galeão. E também na base de Niterói, de Caraí, São Pedro da Aldeia. Tem umas bases ali que oferecem pouso. Então, a presença americana já estava aqui um pouco antes desse grande acontecimento em Magé. Então, ou seja, nós sabemos do protocolo que há, sabemos que os americanos estavam aqui, que esse monitoramento existe. Isso em plena pandemia. Em plena pandemia. E, cara, depois do acontecimento em Magé, teve várias situações que só não via quem não quisesse ver, ou quem está muito preocupado em que nada tenha acontecido. Você me perguntou dos ufólogos que foram contra. O saudoso Gevaer, presidente da revista UFO, ele foi uma pessoa que foi contra, que falou que não aconteceu nada em Magé. Aí tem outros ufólogos lá da turminha dele. Eu lembro disso. Tem outros ufólogos da turma dele lá que também abraçaram a ideia do chefe. Mas ele foi lá ver?
Não. Mas por que ele falou assim? Ele não foi, né? Ninguém da revista UFO. Eu acho que muito por isso que ninguém da revista UFO foi lá. Então, ninguém da minha empresa foi, então não aconteceu nada. Só que, além disso, tinha um integrante que estava no nosso grupo lá que estava com total inimizade com o Jevaé. Total. Um desses integrantes do nosso grupo que fez a primeira incursão. Eu posso te dizer que 80% do Jevaé ter negado a questão de Magé, né, a veracidade, o caso ufológico, foi por causa desse integrante, dessa rixa, da inimizade, e também de que não tinha ninguém da revista UFO lá, então ele preferiu dizer que não aconteceu nada lá. Eu achei isso, na época, eu fiz vários comentários, na época eu achei isso uma falta até de respeito, porque por mais que ele não tivesse amizade com um daqueles integrantes, tinha eu lá, tinha o Riba Menezes, que não tinha nada com a história, só que estavam juntos lá, né? Mas ele tinha que, pelo menos, ter o respeito ao nosso trabalho. Claro. Né? Estávamos lá. E muitos outros da turma dele que ficaram deduzindo que não teve nada em Magé porque ouviram história de lá, ouviram fake news, que teve muito fake news, muito. O pessoal postou até um tampão num rio lá, fincado na areia, assim, umas coisas bem esdrúxulas mesmo. Atrapalha, né? Atrapalha, né? Porque, por exemplo, tiveram muitos ufólogos, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que até hoje falam que não teve nada, mas não tiveram muito acesso ao que nós trouxemos de evidências, né? E se basearam em informações de outras pessoas, em fake news. Então não teve nada. Porque se acontecesse algo hoje em dia de novo em Varginha, iam fazer a mesma coisa. Sim. Iam fazer, porque vão querer clique, vão fazer, botar tampa lá de latão de lixo, botar um prato, não sei o quê. Iam fazer a mesma coisa. E aí se vocês falassem, não teve nada em Varginha, não é? Exatamente. Quer dizer, aqui na época de Varginha não tinha tanto desse nosso avanço social, não tinha nada. Das computações gráficas e tudo mais. Agora... Outra época. Em Magé teve toda essa facilidade de se criar muita coisa. Só que aí eu tô tendo um contato assim, com muita gente que era do contra, que agora com a nossa exposição maior e com mais evidências que vão brotando, muitos desses que eram do contra, mesmo sendo da turminha lá do finado Jevaé, estão começando a ponderar um pouco e estão dando mais atenção para a gente. Estou achando isso até muito bacana. Né? Até um ufólogo lá do Rio Grande do Sul, não vou nem citar o nome dele aqui para não sei se ele vai achar ruim, mas ele entrou em contato comigo, ele era um total cético com relação ao caso de Magé, muito também abraçando a ideia do Jevaé, e ele já está começando a considerar a possibilidade de algo ter acontecido lá, sim. Achei muito bacana isso. E o próprio Boaventura, quando foi perguntado sobre Magé, inclusive, eu falei isso com o Boaventura. O Boaventura fez uma entrevista comigo lá em Luminárias, que rendeu 3 programas no canal dele. Ele me entrevistou sobre Magé. Gente boa, né? Boaventura é show. E quando ele foi perguntado na época sobre o que ele achava que aconteceu em Magé, eu achei super bacana, porque diferentemente de muitos ufólogos aí mais conhecidos do que a gente, né, falaram que não aconteceu nada, o Boaventura chegou e falou, olha, eu não estive lá, eu sou de muito longe do Rio de Janeiro, não estive lá, e não posso falar nada. Não posso. Eu estou acompanhando a investigação dos colegas lá do Rio de Janeiro que estão falando a respeito, foram lá investigar. Quer dizer, era a atitude que a gente esperava, né? Até da própria turma do Jevaé, que por que ao invés de eles dizerem que não aconteceu nada e ficarem se baseando em fake news e em coisas soltas, eles não entraram em contato conosco, que fomos lá em loco e fizemos a pesquisa como se deve. É mais fácil, né? Muito mais fácil. A gente não estava de brincadeira. E a gente não estava lá de brincadeira. A gente tem uma bagagem, né? Por mais que eles sejam mais curioso, né? Por mais que eles sejam mais experientes que a gente, eu tô aí já tem quase 20 anos na ufologia. Quer dizer, eu sei fazer o trabalho como se deve.
Então, por que não chegou para mim e perguntou, Cristiano, o que você tem aí de material e tudo mais? Eu tenho relatório completo, tenho tudo. Tenho imagem nos programas que eu passei lá no meu canal e tem um relatório também disponível para quem quiser. Né? Então, tem material, tem tudo. Tem evidência total do acontecimento de Magé que a gente não pode bater o martelo que caiu uma nave lá. Porque não terminou o caso ainda, né? Estão pesquisando ainda, estudando. Mas a possibilidade, a probabilidade de realmente ter caído uma nave lá é muito grande. E não na Imbel lá só, não. Aí foi aquela outra questão. Mais de uma, então? Ou foram duas quedas de dois objetos, ou foram duas quedas de partes do mesmo objeto. Ah, entendi. Porque